O nosso grupo ficou responsável pelo tema Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, onde a gente vai estar falando um pouco como isso influencia diretamente com o que colocamos na nossa mesa no dia a dia. O grupo é formado pelos discentes Denise Souza Ramos, Enzo Viana Batista, Luzia Micaele e Maria Eduarda Taislane Silva. Bom, vou começar falando um pouco da diferença entre comida e alimento. Aqui no slide a gente tem a definição dos dois, onde a comida é o que se come ou a ação de comer, um exemplo é a batata frita, e alimento é tudo aquilo que serve para nutrir e alimentar. Um bom exemplo disso é o arroz e o feijão. Ou seja, a comida está mais relacionada com o prazer, com crença, com ancestralidade. São coisas que a gente come para matar a vontade. Tipo quando a gente come um hambúrguer, toma uma Coca-Cola. E o alimento é tudo aquilo que a gente come para sobreviver, que fornecem substâncias que contribuem para o desenvolvimento e a manutenção do nosso organismo. Ele só aborda o nosso biológico e não o nosso social ou classe. E um ponto importante que é bom ressaltar é que ambas dependem da cultura, da região ou do país. Um exemplo é o boi e a vaca, que aqui no Brasil está presente na mesa de quase todos os brasileiros e na Índia é considerado um animal sagrado. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco do que é a agricultura familiar. Segundo o portal Toda Matéria, a agricultura familiar é um tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Nesse tipo de agricultura, tem como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Não possui muitos recursos tecnológicos e investe em uma grande variedade de culturas. A lei que regulamenta a agricultura familiar como atividade econômica no Brasil é a Lei de número 11.326, de 2004. Nessa lei, é considerado o agricultor ou agricultora familiar as pessoas que desenvolvem práticas no meio rural que atendem a 4 critérios. Que a mão de obra seja própria da família, que a família seja responsável por dirigir a propriedade, que a renda familiar deve ser predominantemente de atividades rurais e que a propriedade possui até 4 módulos de terra. Outros setores que também são considerados agricultores familiares são assentados da reforma agrária, índios, quilombolas, apicultores, entre outros. E o que é a segurança alimentar? Segundo a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Segundo a ONU, mais de 80% dos alimentos consumidos no mundo provém da agricultura familiar. A agricultura familiar possui um grande potencial para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos, além de ter uma importante função no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, que, como foi visto no slide anterior, são alguns dos objetivos da segurança alimentar, né? Que busca levar a comida para todos com preço acessível, com qualidade e sem
degradar muito o meio ambiente. Na imagem abaixo, a gente pode ver que os números demonstram a importância da agricultura familiar e como ela é bem diversificada. A importância da agricultura familiar na geração de empregos, no fornecimento de alimentos e no cultivo orgânico ou agroecológico. Bom, na geração de empregos, a agricultura familiar ela é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no campo, o que evidencia sua importância ao gerar renda local, ou seja, fixar o homem no campo e diminuir as demandas nas cidades por saúde, educação, saneamento básico, entre vários outros fatores. A agricultura familiar é de suma importância para assegurar a segurança alimentar e nutricional da população brasileira, uma vez que é responsável por 70% dos alimentos fornecidos para consumo no país. Ainda cabe destacar a sustentabilidade da produção e manejo dos alimentos, que respeita a biodiversidade e os recursos naturais. No cultivo orgânico ou agroecológico, ele não se trata apenas das características do produto final, mas também de forma como está organizado cada etapa da produção, desde a escolha do local e das sementes até as condições dos trabalhadores no campo. Para ser considerado orgânico, basta que não tenha sido utilizado agrotóxicos na plantação. Aí o produto agroecológico, que é diferenciado desde a origem, ele é certificado tanto pelos certificadores tradicionais, como o Instituto de Mercado Ecológico, como pela certificação sanitária. São critérios da lei que o processo de produção seja isento de agrotóxicos. Portanto, temos que nos preparar para evoluir de um modo que a produção similar ao do agronegócio industrial para o orgânico e do orgânico em direção à produção agroecológica. A agricultura familiar no Brasil. No Brasil, a agricultura familiar ela conta com uma legislação própria. É considerada agricultura familiar aquele que promove atividades no meio rural, em terras de área inferior a 4 módulos fiscais, emprega mão de obra da própria família e tem sua renda vinculada à produção. Para que se possa atingir o estado de segurança alimentar, não basta apenas acrescentar a produção de alimento. É preciso que existam um conjunto de fatores que garantam acesso ao alimento de qualidade a todos os indivíduos. No âmbito mais amplo, a insegurança alimentar causa desigualdade social, afetando toda a população de uma nação. Um dos desafios para a segurança alimentar se torna ainda maior devido aos fatores como as mudanças climáticas, que alteram a capacidade produtiva, e pela restrição dos recursos naturais, como o solo, a água. É urgente, portanto, que sejam tomadas ações para promover a produção de alimentos de boa qualidade, reduzir os índices de desperdício e garantir o acesso da população a esses recursos de subsistência. Existem também muitos desafios, como o desperdício de comida, questão política, mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, produção sustentável, aplicação de agricultura de precisão. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar, desde a sua criação, vários avanços legais e institucionais têm garantido a sua construção como estrutura responsável pela implementação e gestão participativa da Política Nacional de Segurança. Parte dela já elaborou seus planos estaduais de segurança alimentar e nutricional, e as outras ainda estão em diferentes fases de elaboração. Quem produz o que comemos? Apesar da grande contribuição do agronegócio no PIB brasileiro, é a agricultura familiar que detém de cerca de 70%
da produção dos alimentos consumidos no país. Isso de acordo com o IBGE no Censo Agropecuário de 2006. Isso acontece porque o agronegócio, a produção do agronegócio, ela é monocultural, voltada para o milho, para a soja, para o algodão, e que grande parte não são alimentos consumidos e também são exportados. E apesar das especulações acerca dessa porcentagem, a literatura mostra que esse valor é calculado a partir do valor da produção feita no país. Na tabela, podemos ver a distribuição do valor total por setores da produção de acordo com o último censo agropecuário. É classificado na tabela como pequeno produtor aquele que tem área de 0 a 200 hectares. Ele foi dividido em animal de grande porte e animal de médio porte, aves com 75,2% da sua produção feita pelo pequeno produtor, pequenos animais, as lavouras permanentes com 74,9%, onde se encaixam abacate, banana, goiaba, laranja, o café arábica, que apresenta 68,8% da sua produção total feita pelos pequenos agricultores, a horticultura, com o alface, que tem 98,2% da sua produção feita pelo agricultor familiar. Nas lavouras temporárias, temos o alho, mandioca, melancia, feijão, a cebola, que chama a atenção, onde 94,1% da sua produção é feita pelos agricultores de pequenas áreas. E boa parte dos cultivos que superam a produção dos pequenos produtores, como é o caso do algodão herbáceo, da soja, eles não são, digamos, fundamentais na alimentação do brasileiro. Essa pirâmide só reforça o quanto participativa é a produção da agricultura familiar no Brasil. Aqui na base da pirâmide temos a mandioca, o milho, o trigo, a batata, o arroz, que é muito produzido na agricultura familiar e está presente na alimentação do brasileiro. A horticultura, a fruticultura, o feijão, o leite, suínos, aves e gado. A comida, ela pode ir além da necessidade biológica do suprimento. Ela pode servir como uma identidade local, um patrimônio material cultural, não só pelo alimento em si, mas envolve a forma como é feita, os utensílios usados para fazer, a ocasião em que é servida, a forma que é ingerida, o paladar, como por exemplo a comida nordestina no sul, que é vista como uma comida apimentada, forte, e já a comida do sul é vista como algo sem sal, sem gosto pelos nordestinos. Isso pela forma como é preparada os diversos tipos de alimento. E são pratos que vão desde o considerado básico, como o brasileiríssimo feijão com arroz, a pratos que são considerados especiais apenas pelas ocasiões que são servidas, como a brasileiríssima também feijoada. A caracterização da comida, segundo a literatura, ela vai de fatores ecológicos como clima, relevo, solo, que resultam na disponibilidade desse alimento no local, a fatores econômicos que implicam na adquisição do próprio alimento, como de utensílios para o preparo, fatores históricos, como é o caso da colonização, onde há uma viagem dos alimentos, os alimentos são deslocados de um continente a outro, e fatores sociais que abrangem tudo isso. A comida, ela também é afetada pela globalização. Na literatura, a gente encontra que a comida passou a ser uma dieta globalizada, baseada na homogeneidade da cadeia alimentar,
sendo causada pela necessidade comercial. É utilizado até o termo McDonaldização para esse consumo repetitivo e pertinente de carnes, produtos lácteos e bebidas com açúcar. Alimentos pouco variáveis que se tornam ameaça à segurança alimentar, porque eles não suprem as necessidades nutricionais corretamente. Mesmo sendo ingeridos em quantidades maiores que há tempos atrás, eles não conseguem suprir essa necessidade de micronutrientes. E os fatores históricos que levaram a isso vêm a partir da Segunda Guerra Mundial, que consequentizou num aumento no número de nascidos após a Segunda Guerra, que foi chamado de Baby Boom, onde houve uma necessidade de maior produção de alimentos, surgindo então a Revolução Verde, que tinha como foco produzir em grande escala em uma menor área. E essa nova forma de produção, ela tornou a alimentação pouco variável, porque havia uma necessidade de seleção de genótipos para assim satisfazer as condições para plantio, havendo também uma dependência intensiva do petróleo, com o uso dele que ia desde os maquinários para a preparação da área de plantio à conservação dos alimentos, que eram feitas de forma artificial, necessitando principalmente do uso de plástico, outro derivado do petróleo, na sua comercialização. E além da grande exportação e importação dessas produções, baseadas em pouquíssimas variedades, tornou uma padronização dos alimentos consumidos pela população, porque havia uma produção monocultural de certos tipos, de certas culturas, no caso da soja, do milho, de variedades que só vinham a satisfazer as necessidades de plantio. Revolução Verde foi o nome dado à revolução que aconteceu no campo entre o final da década de 40, após o término da Segunda Guerra, e os anos 60. Nessa revolução, foi implantado no planeta um novo sistema de se produzir no campo, tirando de foco a agricultura familiar e pequena e mostrando o que seria chamado de agroindústria. A força da agricultura em escala industrial, maciça. Isso fez com que o mundo mudasse todos os seus padrões conhecidos. Foram implantadas plantações extensas de uma mesma cultura, fazendo com que a monocultura dominasse o planeta. A monocultura que traz uma menor diversidade produtiva, que aumenta a insegurança alimentar, porque essa monocultura vai estar mais suscetível a ser exterminada por pragas ou doenças. Também traz a redução maciça dos lençóis freáticos, porque eles querem produzir a todo custo, produção grande, em larga escala. Então, e essa monocultura é estabelecida a um preço enorme de desmatamento, de poluição, sem contar que a maneira de extrair aquilo que eles desejam do solo intensifica a salinização e a erosão desse solo, às vezes até mesmo chega à desertificação por causa desse extrativismo sem limite. Essa revolução foi construída à base das máquinas movidas a petróleo. Porque no modelo industrial você não vai ter mais a mão da pessoa que mora no campo para produzir, e sim máquinas que substituem 5, 6, 7, 10 homens. Máquinas que têm dependência total de petróleo. Total. E necessitam de manutenções, tiram os empregos do campo, poluem porque emitem gases
do efeito estufa. E esse petróleo também é usado para a produção dos agrotóxicos que sustentam a Revolução Verde. Porque sem esses agrotóxicos não seria possível sustentar monoculturas de pragas e doenças. Há um custo muito grande. Sem contar que essa nova maneira de produzir, ele desmantelou os sistemas agrícolas tradicionais. Ele começou a desaparecer as sementes crioulas originárias e foram havendo melhoramentos. O antigo sistema familiar começou a assumir e houve um grande êxodo rural dessas pessoas que trabalhavam antes da Revolução no campo e que foram forçados a ir trabalhar com mão de obra barata nas cidades. Isso só ocasionou o aumento do poder da agroindústria, que começou a dominar diversas culturas em escala enorme, a um custo muito alto, tanto humano quanto ambiental. O fruto mais duradouro da Revolução Verde é a homogeneização do que comemos. Ela é imposta a todos nós desde pequenos. Ela foi criada junto da Revolução Verde e do Baby Boom, onde foram ditados o que todos nós comemos. Não só isso, também em busca da praticidade, que era tão falada nos comerciais que veiculavam essas marcas. A McDonaldização daquilo tudo que comemos descarta alimentos que seriam essenciais para a nossa saúde e substituem eles de maneira grosseira por alimentos ultra açucarados e super gordurosos, que só trazem decréscimos para a nossa saúde e para o nosso bem-estar físico e mental. Com isso, as populações que foram mais atingidas por essa massificação desse menu, hoje têm índices de obesidade extremos e alarmantes, como é o caso dos Estados Unidos. A autora Esther Rivas, em seu livro O Negócio da Comida, Quem Controla a Nossa Alimentação, menciona um estudo de Curry de 2014 com o título A Crescente Homogeneidade das Cadeias Alimentares Globais e as Implicações na Segurança Alimentar, onde, nesse estudo, ela afirma que, por mais que hoje todos comemos mais gorduras, proteínas e calorias do que há 50 anos atrás, ou seja, até a época da Revolução Verde, no entanto, nós estamos ingerindo uma menor variedade de alimentos, o que significa uma maior insegurança alimentar. Porque, por exemplo, a soja, que até alguns anos atrás eram relativamente irrelevantes, tornaram-se indispensáveis para a humanidade. E o trigo e o arroz hoje são produzidos massivamente em escalas exorbitantes e são consumidos por cerca de 97% e 91% de todo o planeta. Essa falta de variedade dos alimentos que é ingerido por todos nós também tem um grande impacto, porque nós não estamos ingerindo a quantidade de micronutrientes essenciais, o que faz com que sejamos pessoas mais doentes, com menos saúde, já que nosso cardápio não vai ser mais variado. E afinal, quem contribui para essa má alimentação global? O estudo de Curry, de 2014, mencionado pela autora Esther Rivas em seu livro O Negócio da Comida, fala que a preferência por alimentos energicamente densos e baseados em um número limitado de cultivos agrícolas globais e alimentos processados está associada ao aumento de doenças não transmissíveis como diabetes, problemas cardíacos e alguns tipos de câncer. Essas doenças, como o câncer, já ficou mais do que comprovado que elas podem ser associadas com pesticidas e os fertilizantes químicos.
já que algumas dessas substâncias químicas alteram o DNA das células das pessoas. Porque o produtor, o grande produtor, o agroindustrial, ele não se importa com o consumidor final, já que a lavoura dele tem que ser sustentada por esses fertilizantes e esses pesticidas. Então, para ele é um custo muito baixo. Ele não se importa, porque ele vai continuar produzindo e alguém vai continuar comprando. Os alimentos energicamente densos e as gorduras hidrogenadas são muito responsáveis pelo diabetes e pelos problemas cardiovasculares encontrados na população. Estudos falam sobre a situação da obesidade nos Estados Unidos, que é toda decorrente da massificação das propagandas que foram feitas em torno da praticidade dessas comidas que possuem gorduras hidrogenadas e desses alimentos que possuem açúcares, níveis de açúcares imensos e que são energicamente densos. Pois isso entrou na cabeça das pessoas e faz com que até hoje elas pensem que é bem mais barato você tomar uma Coca-Cola do que você fazer um café. Ou então de você comer um McDonald's e comer um pão, um arroz que você faz em casa. É mais prático. Então, por mais que minha saúde seja ferrada, é mais prático para mim. É mais acessível. E também temos o caso dos transgênicos, que é exposto na charge, porque nós não sabemos das consequências dos transgênicos a longo prazo. Porque, como o nome já diz, há uma mudança, uma mutação no DNA de plantas, de sementes, para que elas atendam a uma especificidade do produtor. Então, nós não temos ideia de como isso vai alterar o nosso organismo, porque é uma tecnologia relativamente nova. Não tem estudos a longo de 20, 30 anos. Não tem, porque é uma tecnologia recente. E essa massificação também dos transgênicos e em decorrência disso a morte das sementes crioulas trazem muitos prejuízos para a gente. Por isso a importância de preservar as sementes crioulas. Porque os transgênicos eles são desenvolvidos para determinada especificidade, combater uma determinada praga. E isso elimina as culturas nativas. Então, essa contribuição é geral, porque isso vem tudo da agroindústria, vem também dos meios de mídia que impõem a gente esse tipo de alimentação. Por isso nós sempre devemos estar com muito cuidado.